câncer de pele é o segundo no Brasil em maior incidência. Não é em letalidade, mas em maior incidência. E é um tipo de câncer que a gente, com alguns cuidados, pode evitar. E para falar sobre isso, sobre prevenção, sobre cuidados com a pele, em especial com o câncer de pele, eu recebo aqui a nossa colunista maravilhosa, a doutora Fairuz Helena de Castro. E hoje, especialmente dia 3 de dezembro, para falar justamente sobre campanha de prevenção desse tema tão relevante. Bem-vinda, doutora Fairuz. Muito obrigada. Hoje, então, esse sábado de sol, é dia 3 de dezembro. O que acontece hoje? Por que é uma data importante? Então, hoje nós estamos celebrando o Dezembro Laranja, né? E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem essa campanha do Dezembro Laranja, que é uma campanha de prevenção, né, de alerta para o câncer de pele, que é um dos cânceres mais frequentes em termos de incidência no Brasil, para que a gente se atente a olhar a pele, né? Está ocorrendo no Brasil todo avaliações de forma gratuita para a população, né? E orientação de como tratar quando é identificado um câncer de pele. O câncer de pele, ele não é um único tipo de câncer. Essa seria a primeira pergunta. Quais são os tipos, doutora Fairuz, de câncer de pele? A gente tem basicamente dois tipos. A gente tem o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. O mais frequente de todos eles é o câncer não melanoma, que normalmente são tumores que vão ter um crescimento local. Então, esse tipo de alterações, essas mudanças da celularidade da pele que formam uma tumoração, elas crescem, muitas vezes podem apresentar algum tipo de sangramento, mas elas não invadem o corpo, a gente não tem metástase. Já o câncer de pele melanoma, esse sim, ele pode se espalhar pelo corpo, ele pode evoluir para um acometimento de linfonodos, ou daqui a pouco invadir estruturas como fígado, sistema nervoso central, ossos, enfim, esse daí a gente tem que acender um sinal de alerta muito maior. E observando, quais são as características, de um sinalzinho, enfim, que, isso aqui, quem não tem o costume, o hábito de ir com frequência, já com datas agendadas ao dermatologista, o que seria um formato, um aspecto, enfim, uma característica que a pessoa pode ligar a luzinha ali, então preciso procurar um dermatologista para averiguar e fazer uma avaliação clínica. Então, Iva, assim, os cânceres de pele normalmente são lesões que a gente não começa a ver que está crescendo, tem um aspecto um pouquinho diferente, uma lesão que ela evolui, muitas vezes pode ter um pouquinho de sangramento, uma coceirinha. A gente vê que está modificando, não é que nem aquela pinta que já está ali com a gente há muitos anos. Sim. Então, os cânceres não melanoma, que vão ter um crescimento local, muitas vezes eles podem ter um aspecto perolado, uma bolinha assim com um brilhozinho mais perolado, ou daqui a pouco com uma ulceração, começa a sangrar, a lesão não cicatriza, E alguns deles são lesões mais cascudinhas. Já o melanoma, ele normalmente apresenta cor. Então, aquela pinta mais escura, que vai aumentando de tamanho, também pode evoluir com sangramento em estágios mais avançados, mas normalmente é aquela pinta que fica com uma cor estranha. E tem a regra do ABCD do melanoma, que é uma lesão com assimetria, que ela não é toda redondinha, perfeitinha, tem os bordos um pouquinho irregulares, está em crescimento, e tem uma alteração de cor, às vezes tem preto, castanho, castanho claro, muitas cores numa mesma lesão e um diâmetro maior que 6 milímetros. Então, essas lesões a gente tem que acender um sinal de alerta. Aquelas pessoas que são cheias de pinta, que parece um dálmata, essas precisam fazer pelo menos uma avaliação por ano. Uma dermatoscopia completa, que é aquele exame que a gente faz no consultório, nós dermatologistas temos o hábito de fazer, que é um mapeamento, a gente realmente vê pinta por pinta com o dermatoscópio, que é um aparelho que ele amplifica em 10 vezes as lesões, e aí a gente tem alguns indicativos se uma lesão ela tem um aspecto de benignidade ou malignidade. Daí, fazendo essa avaliação, a gente pode propor para o paciente uma biópsia ou muitas vezes a própria remoção da lesão, para tratamento. Sim, aí já é uma análise, do profissional. E o que a gente pode fazer para prevenir? A gente sabe que não saia no sol, porque isso, infelizmente, não é possível. Mas que cuidados a gente tem que ter
para prevenir? Um slogan de uma das campanhas do Dezembro Laranja da Sociedade Brasileira de Dermatologia era: se exponha, mas não se queime, né? Se proteja. É isso aí, acho que resume. Use filtro solar, né? Evite aqueles horários, principalmente se você tem algum fototipo mais claro, pessoas assim que nunca ficam bronzeadas, que só ficam vermelhas. Evitem o sol nos horários em que a incidência de UVB é maior, como das 10 da manhã até as 4 da tarde. Utilizem filtro solar não só no rosto, mas também no corpo, né? Aplique um FPS pelo menos de 50 para cima. Enfim, o sol a gente sabe que tem um fator muito importante, existem fatores genéticos também associados, mas esse a gente não modifica. Então, assim, curte o verão, mas curte de uma forma moderada, que seja saudável. Perfeito, né? Eu acho que tá. Esse é o recado, né? Começamos dezembro, especialmente, né, com a campanha em Dezembro Laranja, mas fica sempre, né? Use protetor solar, né? A sua avó já dizia, né? Agora a sua mãe, as gerações mais novas, mais ainda presentes nesse aspecto, mas tem mais consciência, né, disso. Não deixe de aproveitar o sol, mas proteja-se. Use um bom protetor solar, às vezes até a proteção física, né? Eu me lembro do meu pai, que trabalhava no campo, ele saía para o campo a 40 graus com camisa de manga comprida, camisas brancas de linho, nunca me esqueço, protetor solar, chapéu. Então, tipo, vamos nós, né, todos nos protegermos e assim evitarmos o câncer de pele. Muito obrigada, doutora Fairuz, por estar aqui com a gente falando desse tema tão importante e de saúde pública. Obrigada, Ivan.